A sobremesa é um perdão. Eu me sentiria um tolo perdoando a mim próprio. É o meu momento mais feliz sozinho. Aí está a vantagem, respondeu Poirot. Se você confronta alguém que mentiu afirmando a verdade, elas, em geral, admitem por pura surpresa. Basta fazer a conjectura certa para conseguir este efeito. Então, concluiu Poirot, já que lhes expus a minha solução, tenho a honra de me retirar do caso. Oi, gente, eu sou o Marcelo e dessa vez a gente vai falar de... Não vamos falar sobre filmes, não vamos falar sobre séries, vamos falar sobre um livro, porque somos cultos. E essa a gente vai falar sobre a Rainha do Crime, Agatha Mary Clarissa Christie Mallowan, ou que estuda um pseudônimo, né? Agatha Christie. Dessa vez, antes da gente começar a falar sobre o livro, a gente tem uma pessoa diferente. Então, Nicole, por favor, se apresente, fale seu nome, sua ocupação. Ai, meu Deus, gente, que sua biqueira. vergonha. Bom, meu nome é Nicole. Atualmente eu faço relações internacionais, mas também gosto muito de ler. Tem uma lojinha, entendeu? Vão lá ver, Artsina, no Insta. Olha aí. Já fazendo aqui, né, o merchan. Mas fiquei muito feliz com a proposta aqui, né, de falar sobre uma das autoras, assim, que eu mais gosto de crime policial. E é isso, estou muito contente de estar aqui hoje. Muito obrigado, muito obrigado. E eu sou o Cabral, antes que eu seja esquecido. Tá aí de praxe. Não, eu acho que eu vou começar... Calma aí, caralho. Pode falar. Estou falando. Me respeita, eu também faço parte desse programa aqui, entendeu? Desculpa, tá demais! O Marcelo gosta muito da Agatha Christie, ele queria muito falar sobre esse livro, muito, mesmo, assim, quando a gente começou o podcast, a gente ainda estava fazendo os episódios de Loki, e o Marcelo, a gente tem que falar sobre Agatha Christie. Marcelo, a gente só gravou um podcast até agora, a gente tá compromissado com mais 5, então, calma, um dia chega, e o dia finalmente chegou. Como o Marcelo falou, a gente tá com uma convidada nova aqui, a Nicole. Depois vão ali na descrição do Spotify, do YouTube, onde quer que esteja, onde você esteja ouvindo, que vai estar o link da lojinha dela no Instagram e o link do Instagram literário dela também, tá bom? Roendo Letras. Amei. Olha, você viu que a pessoa controlada é o João. Né? Eu tô em surto, querendo falar as coisas de João. Olha, vai na descrição. Não, mas eu queria ir. Vamos falar igual a gente faz quando a gente vai falar de um filme, de uma série, que é falar se gostou ou não. Eu vou começar pela convidada. Então, tipo, você gostou do livro? O que você achou? Você achou surpreendente o final, né? Porque a autora lá gosta de fazer a gente de palhaço. O que você achou? Então, eu gostei bastante. Eu já li 3 livros dela, que foi Assassinato do Expresso Oriente, Morte no Nilo e Os Elefantes Também Esquecem, se não me engano. Nunca esquecem, sei lá, é alguma coisa assim. E esse foi o segundo que eu mais gostei. O final é muito surpreendente, né? Como sempre, assim, tem um plot twist que você fica, meu Deus, incrível. E foi bem interessante, assim, gostei bastante do final, né? E também eu acho interessante ressaltar, porque eu gosto muito da forma como a Agatha, ela coloca o personagem, sabe? Tipo, Poirot, sei lá o nome dele. Tipo, todos os livros, assim, que tem ele, tem uma mesma narrativa, sabe? Eu nunca li nenhum livro que tenha a Miss Maple, que é a outra investigadora, sei lá. E eu achei incrível, muito bom. E ele é bem curtinho, né? Então você consegue ler bem rapidinho. Eu esqueci de falar isso antes, mas o livro específico que a gente tá falando é O Assassinato no Expresso do Oriente, tá bom? Que é considerado a magnum opus da Agatha Christie, ou seja, a obra-prima dela. E é isso. João, o que você achou do livro? Então... o João falou uma merda! Ó, eu tenho pra mim, vou falar igual a minha avó fala, não. Eu tenho um modo de pensar que é, quando você consome algum tipo de obra, independente da mídia que ela esteja, tem 2 fatores muito importantes. O primeiro é a análise crítica do que você está consumindo. Então você analisa aquilo baseado nos fatores técnicos que fazem aquela obra ser uma obra boa ou ruim. Como, por exemplo, crítica de cinema, crítica de jogo, esse tipo de coisa. E também tem a experiência pessoal, que é se você gostou ou não da obra. Porque achar uma obra boa e gostar dela é diferente. Achar uma obra ruim e não gostar dela também é diferente. Eu, por exemplo, gosto de um monte de coisa ruim. Um monte mesmo. Tipo, filme de paródia. Mas isso aí são outros 500. E eu não tenho muito conhecimento para analisar um livro.
Tipo, zero conhecimento mesmo, ainda mais literatura clássica e tudo mais, de um gênero que eu não tô nada acostumado a ler, que é esse romance policial, né? Eu sou super por fora desse gênero, eu também não sou muito fã, sabe? Nunca gostei muito de história de investigação. Se tem um personagem que eu cago na minha vida é o Sherlock Holmes. Não gosto de consumir nada do Sherlock Holmes porque não é a minha vibe. Mas esse livro da Agatha Christie, ele é muito bom. E Amém. Ai, que ótimo. Nossa, Eu que pensei que ele ia suspense, xingar o gente, livro. que horror. Eu estava muito tenso. Eu falei, meu Deus, ele vai falar assim, ó, é uma bosta, vocês só gostam porque vocês gostam da mulher. ele é muito bom. E ele é construído desde o primeiro segundo ali que você começa a ler ele, porque, pô, já tem a introdução falando que o Expresso do Oriente, ele tá mais lotado do que o comum, então você percebe que tem algo diferente, que é concluído lá no final do livro. Então, ele é muito bem construído e todo o mistério, ele é, tipo, é bom, sabe? É consistente, faz sentido, é verossímil, é bom. Mas a experiência pessoal que eu tive com esse livro não foi nada boa. Porque eu não gosto, como eu falei, eu não gosto desse gênero de livro. E eu achei ele muito maçante. Porque, meu Deus do céu, eu tava lendo e era diálogo. E diálogo. E mais diálogo. E é um diálogo que você tem que prestar muita atenção. Porque você vai colhendo pistas, né? E, meu Deus do céu, eu não tenho esse intelecto. Eu não tenho intelecto pra isso, entendeu? Não rolou ali. Não gostei de ler o livro. Me desculpa, Marcelo, eu sei que é uma decepção pra você, mas achei chato para um caralho, entendeu? Não pretendo ler outro livro da Agatha Christie. Quer dizer, quem sabe um dia. Mas por enquanto eu não sei. Foi uma experiência que eu não gostei de ter. Por mais que eu reconheça que a obra seja boa, foi maçante, foi difícil. Tá bom, tudo bem. Eu não vou levar pro coração. Já tem outras opiniões aí que eu já levo, não pode ser essa também. Aqueles... Não, eu vou falar o meu parecer. Assim, é a obra mais bem sucedida dela. É a obra que mais vendeu, que foi mais traduzida, foi pra o caralho a 4 de lugares, né? Tem sei lá quantas línguas. É a favorita de muita gente. Eu já tinha lido outros livros. O livro favorito dela é o Crimes ABC, que eu acho muito melhor que esse. Eu gostei de ler esse. Gostei mesmo. Só que eu acho que esse... tipo, de todos os livros que eu li da Agatha Christie, assim, eu acho que esse não tem um caminho tão fácil também. Mas eu sei muito de ler. Eu acho que o caminho de você ir lá, ele tem muito mais diálogo que o resto do que investigação. Por exemplo, Crimes ABC, quando você tá investigando lá, você não, né? Poirot tá investigando, ele tá mexendo lá, você vê ele mexendo nas coisas, ele vai analisando as coisas e tal. Mas eu acho que o João tem um ponto que é isso, né, do diálogo. Eu acho que quem não está acostumado a ler livros assim, tipo, desse romance policial, que tem muito diálogo, realmente talvez não goste tanto. É porque eu gosto muito de investigação, eu gosto muito de thriller, essas coisas, eu gosto de ler isso. Então pra mim é de boa. Eu gosto da escrita, eu acho muito boa. Eu gosto do que vai colocando. Eu acho extremamente surpreendente o final, pra mim. Assim, eu tava pensando, é que quando eu li o livro, eu já tinha visto o filme, né? E aí eu já sabia o que ia acontecer. Mas enquanto eu lia, eu ficava pensando, nossa, quem será? Até que eu lembrava que eram 25 pessoas, as 12 pessoas juntas, sabe? E isso é muito legal, assim. E é considerado o caso do Poirot mais difícil, né? Dele ter feito, assim, o mais complicado e tal. E vocês tinham uma pessoa que vocês estavam achando que era, tipo, você começou, eu acho que é esse. Aí depois você mudou, eu acho que é esse. Ou nem? Então, é porque assim, eu acho que os livros dela têm uma coisa que é o diferencial dos outros livros. Nada é previsível. Porque geralmente quando você lê um livro de policial, assim, ou que você tem que desvendar o crime, geralmente é muito fácil você saber quem é, sabe? Por mais que o autor tente contornar a situação, tá na cara quem é, sabe? E eu não conseguia desvendar com ela quem realmente era, sabe? Nos 3 livros que eu li dela, nenhum dos 3 eu cheguei e falei, é tal pessoa. Eu não conseguia. Nossa, eu acho bizarro isso. É difícil mesmo. Eu às vezes, assim, até parece que ele começa a pensar uma coisa que faz sentido, né? O detetive faz sentido, mas você não pensaria aquilo. Exato, né? Exato. Você tinha uma hipótese, João? Ou também ficou perdido? Eu tinha certeza que era o assistente dele, sabe? O secretário. O que não deixa de estar certo, porque também foi ele, mas... eu tinha quase certeza que era ele. E porque é que assim, eu comecei a ler o livro.
Eu, normalmente, eu prefiro assistir a adaptação antes e depois ler a obra original. Por quê? Porque quando eu leio a obra original e depois vou ver a adaptação, é muito fácil de se chatear com a adaptação, sabe? Você fica tipo, porra, não colocaram aquilo, porra, foi ruim isso e tudo mais. Então, quando eu assisto a adaptação primeiro, quando eu vou ler a obra original, eu encaro tudo isso como se fosse um plus, sabe? Como, ah, não, é a informação a mais acontecimentos e tudo mais. Só que dessa vez eu pensei, porra, mas é um livro de investigação, né? Se eu já souber o assassino, não vai ser uma experiência legal de ler depois. Então, eu comecei a ler o livro primeiro. Achei extraordinariamente chato e fui assistir o filme. E o filme. Você gostou do filme? Então, mais ou menos. Aí eu fui assistir o filme e no filme eles dão um peso ali no segundo ato que é muito assistente do Ratched, sabe? Você fica, tem toda aquela sequência de ação ali e eu não tinha visto isso ainda no livro, né? Aí eu fiquei, porra, é esse cara, mano, tenho certeza. Tenho certeza. E, né, deu no que deu. Mas tinha certeza que era ele. Só que não deu muito certo. Tinha uma coisa que eu percebi, eu acho que mais nesse do que no outro, a Agatha Christie, ao escrever, você percebe, é óbvio, é um livro antigo, né? Vai ter preconceito, vai ter coisas que não se encaixam na sociedade atual. Mas esse em especial tem bastante, né? Eu achei, toda hora ele tipo, coloca que não é um crime latino, é um crime anglo-saxão. Que porra é um crime anglo-saxão? Gente, pois é, e eu acho muito bizarro essa obra em específico, que é muito mais racista do que as outras, ser, tipo, um dos maiores clássicos, sabe? O primeiro que teve adaptação pra cinema. Tipo, gente, como é que pode? Não, é muito, toda hora. Aí vai... porque tem várias facadas, não, porque a mulher é histérica. Aí eu fico, porra, mano, você é mulher, você era uma mulher que escreveu. Porque é o italiano que gosta de esfaquear 600 vezes as pessoas. Olha lá o italiano. Exatamente. Pois é. A Itália é um grande campo de guerra, cheio de pessoas com faca que estão toda hora se esfaqueando, né? Nossa, e aí, toda hora parece que inglês é foda. Nossa, inglês é do caralho, inglês é sério, inglês é civilizado, o resto tudo é uns merda. E aí eu lia isso, me incomodava muito, porque no início parece muito sutil, mas depois parece que eles só falam, daí só importa a etnia dos outros. É né? verdade. Porque a sueca parece uma ovelha, porque o italiano é trouxão, que só gosta de falar. Isso me incomodou muito. E no que eu li, eu não tinha isso tanto, assim, sabe? Tinha bastante desse lance de machismo, de sexismo, de falar que uma mulher não ia conseguir assassinar ninguém, que é frágil, que não tem força suficiente pra esfaquear ninguém. Mas nunca tive tanto negócio de racismo, xenofobia, etc. E você se sente até mal, né? Você lendo esse tipo de coisa, você fica, gente, o que eu tô lendo, sabe? É muito Exato. ruim você ler um livro assim, tipo, muito... Às vezes é ruim você ler livro antigo, tipo, clássico, por conta disso, né? Por conta dessas frases que não fazem o menor sentido hoje em dia. Já não fazia, né? Hoje, então... Exato. Eu sou latino, sua vaca, escrevi na capa do livro. Brasileiro falando que não é crime, ou sua vaca. Não, mas realmente. E eu gosto, mas tirando essas partes, quando ela tá narrando assim, os personagens, ela se fixa muito nesse lance da etnia, mas eu gosto de algumas coisas que ela vai descrevendo deles que tornam o personagem um pouco mais interessante, né? Eu me peguei bastante naquela parte que ela começa a narrar a mulher que é feia, né, a princesa, aí ela é feia, tudo bem, já entendemos, ela é feia. Mas tem uma outra coisa que ela fala, que é, aparentemente, ela tem olhos de uma sabedoria, como é que ela fala? De uma sabedoria extraordinária, sabe? Tipo, e eu acho que quando ela descreve desse jeito, e aí isso é mostrado no decorrer do livro. E aí eu acho que tem um ponto positivo e negativo, que é condizente com todo o enredo, mas é muito caricato às vezes os personagens. Eles são muito caricatos, eles são muito aquilo que é. Tipo, então ela é a velha feia muito inteligente. Ele é o italiano burro que fala muito, sabe? Tipo, não é nada muito além disso. O próprio protagonista, eu acho que ele é o personagem mais caricato de todos, sabe? Tipo, ele é o baixinho do bigode, que é menosprezado, só que é muito inteligente. Ah, sim. É que o Poirot, eu não ligo tanto, porque o Poirot, ele é aquilo, né? Ele é excêntrico, ele vai ser sempre o cara mais inteligente da sala, nananã. Então, pra mim é de boa. Mas agora os outros personagens é verdade. Tem muito ainda que eu vou falar um pouco do filme, mas o filme extrapola isso ainda mais. Porque eu acho que no livro já tem isso, só que é bem condizente com a escrita ali. Porque não é pra ser a leitura mais séria do mundo, não é pra fazer personagens mais profundos do mundo. Por isso que pra mim é bem condizente com a história. Mas no filme isso extrapola em um nível.
Isso me incomodou bastante no filme. E eu acho que, assim, eu encarei essa caricatura do livro como uma peça de teatro, porque esse livro, ele é muito teatral. Os personagens, eles são Ah, é. bem específicos, sabe? O design, assim, o design que eu imagino na minha cabeça, né? E com a ajuda do filme, um design de um é muito diferente do outro, as nacionalidades, as personalidades e as locações, sabe? Tipo, são sempre as mesmas locações, então isso daria uma ótima peça de teatro. É verdade, isso faz muito sentido mesmo. Mas o que eu percebo é que, eu não sei, né? Mas dos outros que eu li, esse é o único, assim, que, sei lá, os personagens são meio estranhos, é igual vocês falaram. Parece que eles são moldados e eles não têm, tipo, vida passada, sabe? É só o que tá acontecendo ali no Expresso, sabe? Então, não, minha vida não acontecia antes do Expresso. Minha vida é daqui do Expresso em diante. Não sei, é um pouco estranho. Sim, é verdade. Todo o passado deles é voltado lá pro caso do Armstrong, né? Que é o Exato, lance lá do exato. Tipo, bebê. ela não desenvolveu os personagens para falar sobre outras coisas, sabe? É sempre aquilo mesmo que tá falando ali, sabe? Não tem um background legal. E às vezes isso acontece também porque são muitos personagens. Uhum, é verdade. É, eu acho que vou fazer uma comparação de novo com. É que é o meu favorito, então vou falar dele várias vezes. Mas o Crimes ABC tem menos personagens, ou esses personagens aparecem não todos juntos. Eles aparecem. São vários, mas eles aparecem cada um em uma parte. E aí dá pra você ter um desenvolvimento melhor do personagem. Então ele não é só aquilo ali, sabe? Ele não é só uma coisa, só uma característica que define ele. Mas é irônico que essa obra em específico seja desse jeito, porque pelo que eu li sobre a obra, ela foi uma das que mais teve, tipo, apelo à realidade. Porque, por exemplo, o caso Armstrong, ele é inspirado num caso real, né? Que é o do bebê de Lindenberg, do aviador Charles Lindbergh e da escritora Annie Morrow e que foi raptado em março de 1982. Então, tipo, tem um embasamento real, sabe? E até as coisas, os personagens do Expresso, que são extremamente caricatos, eles também têm embasamento real, porque teve um dia, né? Uma época que o Expresso do Oriente, que a Agatha Christie pegava com muita frequência, ficou parado durante 2 semanas, eu não lembro se era 2 semanas ou 2 dias, mas enfim, ficou parado durante um tempo. E aí ela ficou muito tempo lá. E aí ela via as pessoas que estavam junto com ela, e aí ela começou a pensar numa história com as pessoas ali que estavam junto com ela, sabe? E aí é engraçado porque é um apelo para a realidade, né? Ela baseou bastante coisa nisso, mas chega lá no livro e são personagens extremamente irreais. Eu acho que uma coisa que deixa o livro muito maçante, e eu acho que seria uma vantagem se eles fizessem isso que eu vou falar aqui agora, é que se eles deixassem um tempo de tela, né, entre aspas, porque é um livro, para os personagens secundários. Porque você acompanha o protagonista, o Gilderoy Lockhart, que na adaptação é o mesmo ator. O protagonista, você acompanha ele a todo momento. E eu acho que falta um pouco, sabe? Porque tá todo mundo mentindo pra ele. Então você não sabe muito bem a faceta dos personagens. Tipo, eles deixam escapar certas coisas, mas eu acho que isso prejudica o desenvolvimento. E se tivessem umas cenas só dos suspeitos, né? Tipo, conversando entre si, interagindo, a gente ficaria com uma pulga atrás da orelha. Tipo, será que é essa pessoa? Será que é aquela pessoa? Acho que É isso. verdade, é um bom ponto isso. Acho que isso É, verdade. ajudaria. Acho que não, assim, só pra encerrar isso, mas eu acho que o lance que eles tentam fazer isso no livro, fazer a gente ter essa pulga na orelha, é ficar comparando os depoimentos, sabe? De um suspeito com outro, de um suspeito com outro, aí pra você tentar ficar achando falhas, né? Mas ainda assim é um trabalho muito maçante, né? Às vezes você não tem essa força de vontade toda pra ficar voltando o livro várias vezes, sabe? Mas é verdade, concordo. Seria uma forma nova de fazer, né? Mas é que é um livro muito pequeno também. Acho que eu acho que sempre foi o intuito disso. E assim, é um livro antigo, né? Então, as tramas de antigamente, elas não eram tão elaboradas quanto as de hoje em dia, sabe? A geração de hoje em dia, ela pede algo a mais nas histórias. Tanto é que se você compara Verdade. o roteiro de um filme dos anos 80 com o roteiro de um filme atual, você fica, né? Sim, é verdade. A gente sempre conversa bastante disso, mas é porque. E isso tem muito a ver com personagem, né? Que eu acho que é o que a nossa geração, assim, o tempo de agora mais preza, que são personagens mais reais, né?
não só baseados em uma característica, né? Que é o que a gente percebe bastante nesse livro, que você falou. É um livro antigo, então pesa pra essa característica. E eu acho que a gente é normalmente acostumado, principalmente com as obras que a gente consome, de ter personagens mais, não digo cinzas, mas com mais características, né? É com mais traços de personalidade, né? Isso, exatamente, mais traços de personalidade. É aquele personagem que você olha e você fala, meu Deus, eu queria muito conhecer essa pessoa. Sim, exatamente. E em comparação ao filme, é que assim, não é parecido. Mas vocês gostaram mais do filme? O João acho que ele vai gostar mais do livro, do filme, né? Então, pra ser sincero, eu. Por exemplo, eu gostei da apresentação do filme. Eu acho que o prólogo ali, ele dá um desenvolvimento melhor pro protagonista, sabe? E Uhum. um ponto que é positivo, mas nem tanto pro filme, é que a direção é muito bonita. O Kenneth Branagh, Ah, que é é. o Gilderoy Lockhart, ele manda muito bem na direção, só que eu acho que falta uma coisinha que é o suspense e o desconforto. Porque como eu falei, os planos são muito bonitos, a direção é muito bonita, ele conta aquela história de uma maneira muito poética, assim como uma obra teatral e tudo mais. Só que nos momentos que precisaria de um peso maior, isso também me incomoda no filme, no livro. Porque, tipo, eu acho que essa obra não tem muito peso, sabe? Tipo, tem um assassino, tem um assassinato e depois é só interrogatório e não tem mais nada, sabe? No livro até tem uma facada lá, planejada, mas eu acho que falta peso essa história. E a direção não colabora com isso. Não sabe fazer cenas de suspense tão, sabe, que você fica no. Com, eu não sei descrever esse sentimento, mas você fica, sabe, grudado na TV pensando, caramba, o que vai acontecer agora? Eu não senti isso quando eu tava assistindo o filme. E os momentos de desconforto, sabe? Uma coisa que acontece no livro, que é o trem ficar soterrado na neve, não tem isso no filme. E eu acho que eles perderam muito com isso. Porque eles poderiam ter criado uma situação caos. Putz. Claustrofóbica. É isso aí. Sabe, tipo, porque o CGI do filme é horroroso, desculpa, mas aquela cena que o trem tá descarrilhando lá com a neve, nossa, é muito feio. E eles perderam a oportunidade de deixar o trem soterrado, pra tipo, todo mundo ficar preso e ficar maluco ali, sabe? E sei lá, acho que se combinasse mais coisa do livro e desse filme, né? Porque não é a única adaptação. A primeira adaptação foi de 74, né? A primeira adaptação do livro e tudo mais. Essa é a mais recente, de 2017. Inclusive, quem quiser assistir, tá em catálogo na Star Plus, aquele streaming desgraçado que a Disney criou. Então, quem quiser assistir tá lá. Isso poderia ser um aviso patrocinado. Inclusive, imagina Mas que não legal. é. Mas não é. Mas imagina que legal a gente. Gente, quem quiser comprar o livro, vai aqui no nosso link da Amazon. Cadê a Amazon pra fazer isso com a gente? Não tem. É um mínimo de consideração. Não Mas é tem. isso, sabe? Eu acho que tem coisas muito boas no livro que funcionariam muito bem no filme e coisas muito boas no filme que funcionariam bem no livro. Só que eles não fazem. Isso me decepcionou um pouco. Não, ó, pra mim, todos os personagens do filme pro livro, eles mudaram todos, né? Tipo, tudo mudou. A mãe, né, americana, que no final ela é meio que a mandante do crime, né? Ela, no filme, ela é uma mulher que quer transar com todo mundo. Ela vê uma pessoa, ela quer transar. E no livro, não é isso. No livro, é uma mãe que fica falando da filha o tempo todo, que é escandalosa e etc. E mudaram toda essa personagem. E aí, no filme, ela tá dando o tempo todo em cima do Poirot. O tempo todo ela tá dando em cima de todo mundo. E aí eu fico, porra, por quê? Não tinha necessidade nenhuma de mudar a personagem. Mas nem é só ela, é todos. Por exemplo, a Mary, né, que tem um lance, que a gente, no começo do livro, tem um lance do coronel, o militar lá. Que aqui é médico. Assistente. Médico. Ele conhece a Mary, a gente fica, porra, qual é a relação deles? Mas ela não fala, se você for ver, ela não tem passagem falando no livro até o final, assim, quando o Poirot vai falar com ela, quase do meio pro final. Tipo, ela é uma figura misteriosa. Aí no filme, figura misteriosa enfia no rabo, né? Porque ela tá falando toda hora e tal. Não que fica melhor ou pior, só não é parecido. Sabe? Eu acho que talvez, se eles pegassem essas coisas do livro e trouxessem pro filme, seria melhor, né? Ou seja, eles mudam muitos personagens. E aí algumas coisas não fazem tão sentido no final da história. Tipo, porque eles estão tão diferentes e esse desprezo que eles têm por cada um faz a gente pensar que eles não se conhecem. E aí, no final, a gente fica, uau, eles mataram todos juntos.
Nossa, eu acho o né? terceiro ato do E isso não filme tem no filme. horroroso. Desculpa, eu achei horroroso, Eu, horroroso. eu acho legal aquela cena que eles estão todos esfaqueados ao mesmo tempo, sabe? Ah, não, o flashback é interessante. Específica. Assim, Eu gosto. eu falei, É. foi meio maçante pra mim. Eu não gostei tanto desse lance da família Armstrong aí, acho que é um tanto forçado, mas pela época dá pra passar um pano, entendeu? Só que no filme, eu acho que toda Então, essa eu não entendi, revelação. eu não entendi até agora. Eu não entendi por que que eles eram dois filmes. Desculpa te cortar, mas, gente, tipo, já tem um, pra que fazer outro, sabe? E aí eu acho que eles quiseram tanto adaptar pro século XXI que não ficou bom, sabe? Pode ser que eles queiram adaptar uma realidade, porque eles trocaram as etnias, trocaram tudo, Exato, pode ser. entendeu? Eu tenho certeza que, tipo, não ficou bom, porque eles tentaram mudar uma coisa que perdeu a essência, sabe? Não tem Agatha Christie nesse filme. Desculpa, pode continuar. Não, é aquela adaptação que eles tentam atualizar, mas a atualização é ruim, sabe? Exatamente. Exatamente. Tipo, Blade E Runner. exato, exato. É diferente de, por É, exemplo, um Mad é Max, um Como é? O HP Lovecraft Lovecraft. Country, a série, Ah, tipo, é uma baita atualização, entendeu? E não é forçado, porque sim. eles não pegam as mesmas coisas literais dos livros, tipo, a trama do livro e traz pra série. É toda uma adaptação, Sim. é, tipo, inspirado nos contos do HP Lovecraft. E eu acho que eles poderiam ter Uhum. feito isso. Se quisessem fazer aquilo que eles fizeram no filme, né? Mudar tanto. É, tipo, faz uma nova interpretação, não precisa fazer, tipo, adaptação atualizada, sabe? É, eu acho, eu tava vendo a classificação indicativa e isso me lembrou uma coisa, né? Pra 12 anos, o filme. O que eu acho estranho, porque tem uma pessoa morrendo. Mas, ok. Tem um assassinato. Mas tudo bem. Mas aí, a minha mãe, quando ela vê eu lendo Agatha Christie, ela fala que quando ela era pequena, ele queria ler Agatha Christie, né? E meu pai leu quando ele era pequeno. Então, aparentemente, eu não sei se isso é verdade, assim, é meu puro achismo, que eu fiz minhas ligações. Mas eu acho que os livros dela, em geral, eram para um público mais jovem, sabe? Para crianças, para adolescentes, sacou? Não era pra gente. Talvez isso justifique algumas simplicidades que tem nas histórias, entendeu? E eu acho que talvez eles quiseram aumentar deixar esses personagens ainda mais caricatos pra tornar isso evidente no filme, que é ser mais infantil, Sim, sacou? como eu falei, tipo, não tem peso, sabe? Não é uma obra muito densa, muito Uhum. pesada, tipo, oh meu Deus, o assassinato do século. Não, tipo, é um bagulho bem, entre aspas, cotidiano. E no filme, um dos meus maiores problemas no filme é que eles tentam deixar uma obra de investigação, eles levam pra comédia, sabe? E eu não gostei muito disso porque Sim. não foi usado de Uhum. maneira correta. É diferente de, por exemplo, Knives Out, sabe? Ou Entre Facas e Segredos, porque a premissa da obra é ser uma obra cômica, tragicômica. E eles trabalham em cima disso. Esse aqui não. Tipo, é uma obra lá da Agatha Christie, eles pegaram e quiseram transformar num negócio super humorado que não combina com o ritmo do filme. Nossa, o lance do Poirot com ovo, velho. Tipo assim, por quê? Por Não faz quê? sentido. Então, é o que eu falei, sabe? Eles tentaram super trazer, deixar, somos modernos, tá? Filmes também podem ser modernos. Não pode. Ficou muito ruim, amigo. Menos. A única coisa que vai e fica legal pra mim, eu acho que é a única coisa positiva assim do filme, né? O filme não é a pior coisa do mundo, né? Que a gente gosta de criticar, né? Quem não gosta de criticar as coisas? Mas, assim, ele é ruim, só ruim. Mas pra mim a coisa boa do filme é a caracterização, assim, das roupas, dos personagens, do Sim. local. Isso aí torna. Pra mim, eu lendo o livro, era aquilo que eu imaginava. No filme foi exatamente o que eu imaginava. Eu fiquei, uau, que legal, ficou muito legal. O jogo da câmera, quando tá mostrando isso, sabe? Em vez de cortar pra uma conversa dos personagens, a câmera meio que anda pelo trem, sacou? Sim, Eu achava sim. isso legal. E eu achava tudo isso muito bonito, né? É um filme bonito. Você vai assistindo, ele é condizente e tal, mas. É, realmente. E também o fato deles deixarem, por exemplo, quando você pesquisa no Google, as fotos sempre estão mais azuis, né? Pra, tipo, demonstrar que eles estão ali no meio da neve, que tá frio. Então essa jogada também de luz que eles fizeram ficou bem interessante. O filtro, né? Uhum. Aham. Entendo. Então A direção desse É, arte é aqui- muito. aí- A direção de arte desse filme é muito boa. Sim. Sim. Tem alguns lugares que parece que tá pintado, tipo, de uma pintura, sabe? De antiga, enfim, eu gostei. Eu achei que eu ia chegar nesse podcast e ia ser só elogios, né? Mas a gente sempre acaba criticando, a gente é muito idoso mesmo. A gente sempre acaba criticando tudo que a gente gosta. Ah, mas o filme, ele tem, assim, pra mim,
o maior defeito do filme é a montagem do segundo pro terceiro ato, que é quando tem aquela sequência ali que o cara tira no braço dele, sabe? Aí ele joga farinha na cara do cara, aí o cara deita ali no chão, aí chega o amigo dele, dá uma coronhada no cara, e do nada eles cortam, e todo mundo tá sentado naquela mesinha ali como se fosse a Santa Ceia. Eu fiquei, gente, eu perdi uma cena, o que aconteceu? E isso não tem lá no livro. Essa porra dessa Não, negociação, o nossa, cara fugindo. é ridículo isso. Eu péssimo. detestei eles falando de todo o final e tudo mais. Ó, foi isso que aconteceu e de um jeito muito novela. Sei lá, eu estive assistindo uma novela ali. Então, É. mas eu acho que aí eu volto na questão do século XXI, porque talvez a classificação iniciativa do filme é para 12 anos. Será que uma criança de 12 anos ia entender o que estava acontecendo? Então eles pensaram, não, vamos botar aqui, tipo, meio que explicando o que aconteceu, né? Porque vai que alguém não entendeu e vai classificar o filme como ruim, né? Sim, tipo, exposição desnecessária, É na minha expositivo. opinião. E, É. e o problema é que, tipo, eles querem dar uma conclusão que não precisava ali naquele filme, sabe? Porque o livro acaba. O protagonista, eu insisto em falar o nome dele, não consigo. O protagonista, ele chega, ó. Ou é isso aqui ou é isso aqui. O que você escolhe? Aí o cara escolhe a primeira. Então foda-se, vai embora, entendeu? Aí acabou. Uhum. Aí no filme não, aí no filme tem toda uma cena lá, ele olhando pra todo mundo, conversando com as pessoas, dando lição de moral. Você fica, cala a boca, tio, vai embora só, pelo amor de Deus. Tem coisa pra ir pro segundo filme, né? Uma continuação. Eu acho que eles querem adaptar a Morte no Nilo, né? Que ele vai pro Nilo Ah, depois de esse aquilo aí, tudo. gente, eu sou suspeita, eu amo esse livro. E ainda mais porque a adaptação vai ser com a Gal Gadot, né, da Mulher Maravilha. Eu não sabia. Sim, Quando que vai então, lançar? não sei, mas vai ser com ela a adaptação. E, nossa, na hora que eu vi o trailer, fiquei, gente, bom, pelo trailer, né, tava um pouquinho mais parecido com o livro do que com esse. E quem investiga? É o Poirot de novo? Também é ele. Velho safado. E é o mesmo ator, o Gilderoy Lockhart? Então, sabia que eu não sei? Eu acho que é. Deixa eu ver. Eu acho que eles vão querer fazer, tipo, uma série de filmes com o mesmo ator, sabe? A mesma estética. Tipo, continuação mesmo. Seria até que ok. Porque, tipo, é como se ele tivesse saído do Expresso e entrado no barco, né? Uhum. E tanto que, pra quem puder ver, né? Como é o nome, gente? Do cartaz, é igualzinho o do Expresso. Tipo, é o barco com saindo uma fumacinha vermelha e o nome, sabe? No meio. Uhum. É igualzinho. Espero que seja bom. Vamos torcer. Talvez a gente fale aqui de novo. Eu não vou ler esse Se o livro, João- Marcelo. Esse livro é melhor. É melhor, vai ser bom, João. Vai ser bom. O João já quer, ele A não vai. gente, Não tem que, vai a gente tem que ler, então, Stephen King. Pronto. Tá bom. Pronto. Tudo bem, a gente faz outro de livro. Ok. Nunca li Stephen King. O João já leu It. Eu nunca li. Nada do Stephen Ah, eu King. tô lendo It agora. Aí, ó, temos metas para os próximos podcasts que a gente fale sobre livros. Então. Exato. A gente tem que falar sobre isso. o universo Stephen King. É isso, tá bom, pode ser. Eu vou precisar reler It, aí daqui 3 anos a gente grava, porque puta que então, pariu. coragem. Mas eu acho que é isso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar pro livro, pro filme, pra Agatha Christie, pra véia? Ah, eu tenho uma curiosidade que eu peguei, que eu achei interessante compartilhar, que assim, ela era meio doida, né? Ela era. E aí, teve um dia lá, eu não lembro, gente, direito, eu li assim, meio por cima, porque tava dando uma olhada no Insta e apareceu, que teve um belo dia, assim, numa primavera, que ela simplesmente sumiu. Ela ficou, tipo, uma semana desaparecida. Aí ficou todo aquele, né, nossa, onde será que ela está? E não sei o quê. E aí ela apareceu do nada e só falou, e tipo, não deu satisfação, sabe? Eu acho que eu sei o que é isso. É que, se eu não me engano... Ai, caralho. Desculpa aí. Mas, se eu não me engano, ela era casada com um moço, né? E aí o moço, ele tinha uma amante. Aí ele chegou e falou assim, esposa, eu tenho uma amante, vou viajar com ela, com todos os nossos amigos para um lugar que a gente sempre ia juntos. Todos os nossos amigos vão saber que ela é minha amante, mas a gente vai continuar casado aqui, tá bom? Foda-se você. Aí ele foi embora com a amante dele, mas eles teoricamente eram casados, né? Aí ela, tipo, chegou em casa achando que ele tava befando. Aí ela não tava befando. Aí ela pegou uma malinha, entrou no carro
e saiu por aí. Aí ela ficou, ficou desaparecida, né? Aí teve gente procurando no mar, tipo, a polícia se mobilizou então, inteira. gente, tipo mulher louca, né? Sumia assim do nada. Aí um cantor lá, que eu não sei o nome, ele encontrou ela num hotel, passando pelo nome da amante do marido dela. Tava com o mesmo nome da amante no hotel lá. E aí ele encontrou ela e tinha uma recompensa por ela, que era 100 libras. Minha dúvida é por que não adaptaram essa história ainda, mano? Busca Implacável Agatha Christie, mano. A tiazinha no carro lá, vou pegar aquele bosta do meu marido. Eu vou matar É ele. verdade. Eu vou Por que matar. ela não escreveu um livro sobre isso? Então, tem uma teoria que fala que o que ela queria que acontecesse era que ela sumisse, achassem que ela tava morta, e aí começasse uma investigação e prendesse o marido dela. Entendeu? Esperta. Só. Tem um Eu filme achei, que é eu assim. achei. Tem um filme que é assim com o Ben Affleck. Ô, louco. E certeza que pesquisar na internet a história da Agatha Christie fizeram igual. Tem absoluta certeza. Mas ela era louca mesmo. A véia era louca. Eles escreveu 20 mil livros que pra mim são bons, né? Pro João não. Mas de agora também. É. Pra mim também. Eu não falei que é ruim, eu só não gostei, não é a minha vibe. Não, tá certo. Então, mais um episódio chegando ao fim. Se você gostou e tá assistindo a gente no YouTube, /escutando, deixa o seu like. E quem não compartilhar esse podcast pro amiguinho vai ser assassinado, hein? Sinto muito. E nem precisa estar no Expresso do Oriente. Por 12 pessoas. Por 12 pessoas. Eu não recomendo. Testei, não gostei. Hora de desligar.